O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hoje nós vamos falar sobre o papel exercido por Deus na garantia da segurança eterna do cristão. O papel exercido por Deus na garantia da segurança eterna do cristão. Em primeiro lugar, nós vamos falar da obra do Pai, da obra de Deus, o seu plano, o seu propósito. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Decreto ali no original bíblico é próteses. A palavra sugere um plano de avanço. Aponta para os objetivos eternos de Deus, relacionados com a salvação. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bênçãos espirituais ali em Efésios 1, verso 3, se refere aos privilégios e recursos divinos que estão disponíveis a mim e a você agora, isto é, aos crentes que foram escolhidos, adotados e perdoados no Senhor. Efésios 1, versículo 11, Paulo diz: Nele, se referindo a Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. O propósito da sua vontade significa o plano eterno, um plano imutável, um plano que não muda. Ali está fazendo referência, menção à vontade de Deus, que estabelece para nós uma forte confiança, uma base sólida para pisarmos. Por isso a Bíblia trata a Jesus Cristo como rocha. Jesus é a nossa rocha eterna. Jesus é a salvação de Deus para mim e para você. Em segundo lugar, como obra do Pai, como obra de Deus para o homem, para salvar o homem, para garantir a segurança eterna, Deus predestinou todos aqueles que Ele conheceu de antemão, desde a eternidade, para que fossem conformados à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é predestinar? Significa destinar de maneira antecipada, selecionar alguém para um objetivo determinado. Deus predestinou os eleitos conhecidos desde a eternidade para serem como Cristo é. E isso é parte da eficaz, poderosa, infalível salvação de Deus. Em terceiro lugar, como obra do Pai, como obra de Deus, Deus aceita aos que dantes conheceu em Cristo. Aqueles que ele já conheceu em Cristo na eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado em Cristo. Onde o ser humano é aceito? Em que lugar, em qual pessoa alguém pode ser aceito em Deus? Somente em Jesus Cristo,
o homem pode ser aceito em Deus. Agradáveis ali significa literalmente agraciado com graça. Colossenses capítulo 3, versículo 3, Paulo diz: e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que o crente, o cristão, tem tanto direito às bênçãos eternas quanto Cristo, já que ele está em Cristo. O homem e a mulher só podem herdar a eternidade em Cristo, somente em Cristo. E em quarto lugar, como obra do Pai, Deus chama, justifica e glorifica todos aqueles que são aceitos em Cristo. O único meio para alguém ser aceito em Deus é por meio do seu Filho unigênito. Romanos capítulo 8, versículo 30, Paulo escreve: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou ali é usado como um perfeito profético, falando sobre um acontecimento futuro, como se o mesmo já tivesse sido feito, pois é certo que Deus o fará. A glorificação mencionada no final de Romanos 8, verso 30, não ocorrerá até o arrebatamento, que está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo escreve no versículo 51 e 54, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E ele diz no verso 54, enquanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Paulo usa o tempo verbal no passado. A esses também glorificou. Esse é o versículo de maior peso em toda a Bíblia sobre a segurança eterna. Ele usou o tempo verbal no passado. A esses também glorificou. Paulo estava dizendo: Deus já o fez. Em outras palavras, para Deus, o crente já está glorificado no céu com Cristo. E esta é a segurança que nós podemos ter por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Salvador de todo aquele que crê. Em quinto lugar, como obra do Pai, como obra de Deus para a segurança eterna do cristão, Deus irá congregar em Cristo todos os eleitos na plenitude dos tempos, no tempo oportuno para o agir de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 10, segundo a NTLH, diz assim: o plano de Deus é unir ou reunir em Cristo tudo o que existe no céu e na terra, no tempo certo. Deus o vai fazer. E em sexto lugar, como obra do Pai, como obra de Deus para a segurança eterna do cristão, Deus irá exibir aqueles que Ele reuniu em Cristo como troféus da sua graça por toda a eternidade. Efésios capítulo 2, versículo 7. A fim de mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Há 3 motivos pelos quais a obra de Deus será realizada. Ela será realizada. O agir de Deus é infalível na segurança eterna do cristão. O primeiro motivo pelo qual a obra de Deus será infalivelmente realizada por causa do poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo escreve à igreja de Corinto: Cristo vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo diz: para serdes irrepreensíveis.
A confiança de Paulo, a convicção de Paulo na aprovação final dos crentes estava baseada na fidelidade de Deus. Um Deus que começa uma boa obra e ele termina. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começa algo, ele vai terminar. Boa ali é ágatos, é bom em sentido físico e moral e que produz benefícios. Paulo está baseando a sua crença não na fidelidade humana, mas no propósito e na fidelidade de Deus até a volta de Cristo, de um Deus que não falha. Quando Paulo vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 18, ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo, ao seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. A segurança do apóstolo estava em Deus, na sua obra infalível. O plano de salvação em Deus, ou de Deus, se chama Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 25, a Bíblia diz, o autor: portanto pode Cristo também salvar perfeitamente os que por meio dele vão a Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. O que nos garante a salvação eterna? O poder de Deus manifestado em seu Filho. Interceder ali é entuchano, é discutir com uma pessoa em nome de outra. O escritor está dizendo que a salvação vem da intercessão do Filho ao Pai por nós. Uma intercessão que não falha e é contínua. O apóstolo Pedro também fala sobre essa segurança em Deus. Ele diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5: mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Guardados ali é um termo militar no original, retratando uma sentinela montando guarda como proteção contra o inimigo. Estamos em combate espiritual, mas o poder de Deus é o nosso sentinela, é o nosso protetor. Deus está guardando a nossa vida para a salvação eterna. É isso que está dizendo a palavra. Judas no capítulo 1, versículo 24, o autor diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aleluia. Essa é a segurança que nós temos em um Deus que age infalivelmente. O primeiro motivo pelo qual a obra de Deus será realizada por causa do poder de Deus. Por causa do poder de Deus. O segundo motivo, por causa do seu amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor ali é ágape, o amor por escolha. Se refere à vontade ao invés da emoção. A ágape descreve o amor incondicional que Deus tem para conosco. Esse amor garante a nossa salvação eterna. O primeiro ponto, por causa do seu poder, podemos descansar na garantia da salvação eterna. O segundo ponto, por causa do amor incondicional de Deus. E o terceiro ponto, por causa da sua fidelidade em corrigir os seus filhos. Se é filho do Senhor, passará por correção do Senhor.
Hebreus capítulo 12, versos 6 e 11. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nenhuma disciplina, verso 11, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Nós não devemos assumir que os sofrimentos que estamos suportando signifiquem que Deus não está preocupado com o nosso bem-estar, pois Deus se mostra como um verdadeiro Pai na experiência da disciplina. Tal tratamento não é administrado de maneira severa, mas com amor, tendo o bem-estar da criança em mente. Correção ali descreve a disciplina corretiva usada em treinar um filho ou uma criança. O escritor está dizendo que, em vez de se desanimar, os leitores de sua carta devem encarar suas perseguições como prova do amor de Deus por eles, como filhos, levando-os à maturidade espiritual que irá garantir a vida eterna. Deus somente corrige a quem ele recebe por filho. Deus usa até mesmo circunstâncias adversas como instrumentos para alcançar seu propósito de nos tornar conformes à imagem de seu filho, de nos tornar irrepreensíveis. Seu propósito de nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Se você ficou comigo até esse momento, eu quero lhe dizer: descansa na garantia da segurança eterna que está em Deus, por causa do seu poder, por causa do seu amor, por causa da sua fidelidade em corrigir os seus filhos. Que Deus abençoe sua vida.